Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso StasaCast, um episódio super especial daquela série dos síndicos, né? Estamos com o Maicon hoje aqui. O Maicon, não sei se todo mundo conhece, aqui no Rio ele é pouco conhecido ainda, mas o Maicon é o maior síndico do Brasil. A gente pode afirmar com certeza que é a pessoa que tem mais condomínios atuando como síndico, ele é a empresa dele no Brasil. Então ele veio aqui contar super histórias para a gente hoje, contar essa história dele. Então lembrando todos, o StasaCast vai estar disponível lá, tanto no canal do YouTube da Stasa, quanto no Spotify Stasa. Quer mandar mensagem para a gente? stasacast@gmail.com, escreve para a gente aí e faz perguntas. Então vamos lá. Maicon, obrigado por ter vindo. É um bate-papo informal mesmo para a gente conversar. Conta aí um pouco. Como é que começou essa história de você virar síndico? Como é que foi essa empreitada aí? Obrigado, Luiz, pelo convite. Eu comecei lá em 2013, como a maior parte dos síndicos, né? Síndico do próprio condomínio. Estava assumindo lá um condomínio que estava saindo ali para um segundo síndico. O primeiro síndico renunciou com 10 meses. Onde você morava mesmo? Onde eu morava. Ia morar, tinha comprado na planta. Era um condomínio clube, implantação grande, com muitas unidades. O primeiro síndico não aguentou o rojão, saiu. Assumi, preocupado com o patrimônio. Na época eu tinha outras atividades profissionais. Pensei, vou ficar aqui 2 anos, botar uma ordem na casa e volto. Acabou que o trabalho repercutiu, recebi um convite de outro condomínio clube também para atuar. A construtora viu o trabalho, chamou para uma outra implantação, comecei a verificar que aquilo ali era uma fonte de renda interessante. O trabalho estava ganhando corpo, busquei especializações em outras áreas também. A minha formação original é jurídica, né? Lecionei muito tempo. E aí fui buscar formação em contabilidade, engenharia, né? O básico para o síndico não fazer besteira. E aí fui até 16 condomínios, lá por 2016, vi que não tinha como atuar sozinho, né? Eu já tava Isso tudo em Porto Alegre? Tudo em Curitiba. Em Curitiba já. Eu sou gaúcho, morando em Curitiba, mas aí já estava essa parte em Curitiba. Com 16 condomínios, uma úlcera, 20 quilos a mais, eu vi que sozinho com 16. Sozinho com 16, cara. Aí comecei a trabalhar com uma pessoa me auxiliando, logo depois busquei sócios para o negócio. Em 2019, no final, a gente já tinha ali seus 30 e poucos condomínios em Curitiba, a gente recebeu alguns convites para atuar em Balneário Camboriú, que é próximo dali, são 2 horas e meia, de condôminos nossos, né, que tinham lá apartamentos em Balneário. Buscamos no mercado alguma empresa, fazer benchmark, quem atuava múltiplos estados, não tinha ninguém naquela época, ainda não tem, né, empresa que atua em múltiplos estados na sindicatura. A gente buscou, então, benchmark em administradoras, hotelaria, outras formas de negócio. Encontramos ali no Outback, no Coco Bambu, um modelo que eles usam que é o do sócio estadual, o sócio regional, um sócio operador local. A gente acabou adotando esse modelo de operação, pensamos na franquia. A partir de 2020, né, vem pandemia, a gente já estava preparado, a gente já fazia assembleias virtuais desde 2019. Ainda havia uma discussão se era legal, se não era, a gente estava fazendo e estava funcionando muito bem. No início de 20, a gente faz a primeira assembleia online de instalação de condomínio, isso acabou repercutindo no Paraná, acabei recebendo muitos convites para fazer implantação para outras construtoras que estavam sem poder entregar, né, os seus empreendimentos, e isso ali acabou rampando a nossa empresa, a gente acabou acelerando muito, principalmente em implantações. Hoje a gente tem mais de 300 implantações aí no currículo, de todos os nichos. E começaram a surgir convites para outros estados. A gente começou a adotar esse modelo, então, de sócios operadores, que nos permitiu reproduzir o modelo de Curitiba em outros estados. Vindo para 2025, a gente já está em 15 estados, né, atuando, já tem outros estados aí em conversas para aumentar essa atuação. São mais de 500 condomínios atendidos, uma equipe hoje que conta aí com quase 100 pessoas, né, para atendimento, quase 100 mil pessoas morando ou trabalhando em condomínios. Então tem 100 pessoas que atuam na ponta como síndico nos condomínios. Exatamente. 100 pessoas. Né? Quase 100 síndicos. Eu acho que você falou um negócio super interessante aí, porque o síndico, o grande desafio é como é que você mantém a qualidade que você começou nos seus 16, que você fazia, que você garantia a qualidade, como é que você vai conseguir passar essa qualidade para os próximos, né? E o momento que você bota um sócio seu no estado, já é aquele cara que vai garantir essa qualidade, não é isso? E o pessoal sempre fez a pergunta, mas quantidade tira a qualidade? Eu disse, olha, pode ser que o atendimento mais gourmetizado, olho no olho, o pessoal tem esse receio. Mas não, porque o meu síndico, então a gente tem uma base de quase 100 pessoas para 500 condomínios. Então tem uma faixa ali de 5, 6 condomínios por gestor. É verdade. Então uma média boa. A gente não quer aumentar isso. E tem muitas ferramentas, tecnologia,
que eu não teria acesso, e eu não tive acesso, até meus 50 condomínios. Então, hoje, dentro da empresa, a gente só tem ferramentas pagas, de linha profissional, e ferramentas próprias, né, que a gente gastou, né, botou um investimento considerável para desenvolver. É algo que, se você tem até 50 condomínios, você não tem grana para investir nisso. Né? Hoje eu tenho um engenheiro que a gente contratou de uma grande construtora, que era gerente de assistência técnica, e a gente tem lá a assessoria dele para a carteira, para dar a qualificação para o nosso time em relação à manutenção, a programação de preventivas. Isso quando você tem até 50 condomínios, você não tem como bancar um engenheiro full-time para você. Hoje eu tenho uma agência de marketing e comunicação para servir meu time. Você está lá full-time, sempre que um gestor precisa de um comunicado mais lúdico, o desenvolvimento de uma imagem mais complexo, ele tem um time para jogar isso para ele. Não precisa ele lá no Canva aprender a desenvolver algo, ele tem alguém. Ele está lá com um contrato na mão, que ele está com dúvidas, aquele condomínio não tem jurídico. Ele tem um jurídico dentro da empresa para socorrê-lo, né, em relação a uma alteração de convenção, aplicação ou não de uma multa, porque hoje o síndico na ponta, muitas pessoas entendem que ele é um deus e sabe de todas as matérias, principalmente quando ele é profissional. Né? Não, você não é profissional, então você tem que saber de todas as áreas. Isso não existe. Não existe. Então eu posso ter um baita advogado condominialista, mas ele não entende de manutenção, ou não entende profundamente, né? Hoje eu entendo o básico. Agora, se eu ver uma fissura aqui, eu não vou dizer para ele se é um problema grave ou não. Eu vou chamar um engenheiro. Então, a partir do momento que eu tenho um porte grande, eu consigo ter profissionais. Então, a gente criou diretorias técnicas, né, em comunicação, em finanças, em engenharia, para dar suporte para o síndico operacional na ponta. Então, eu consigo ganhar mais qualidade do que eu tinha. Então, eu tinha lá 5 condomínios. Eu não tinha acesso a isso. Então, eu consigo aumentar a qualidade na medida que eu tenho porte, né? Eu consigo investir mais para trazer agilidade, trazer economia. As negociações hoje são muito mais facilitadas, os fornecedores, inúmeros fornecedores no Brasil já conhecem vocês, já nos conhecem e em volume, né? Então, você vai trabalhar com empresas de elevador, de gás, que atuam nacionalmente, em regra, a nossa empresa é o maior contratante dele no Brasil. Então, o preço cai, a qualidade do atendimento sobe, porque a gente atende em volume, já sabe a negociação, né? Então, isso facilita muito e quem ganha, no final das contas, é o condomínio. Não, legal. Então, isso é muito legal. A escala te proporciona você fazer várias coisas boas. Eu acho que o grande legal é que assim, esse mercado de síndico profissional é um mercado que está começando. Existe, sei lá, 10 anos, 15 anos, começando. Então, ainda tem uma grande diferença de qualidade. Tem pessoas prestando um super serviço, pessoas já trabalhando, começando no negócio. Então, eu acho que quando você chega num mercado novo, muitas vezes, você chega com um nível de qualidade que você puxa para cima a qualidade daquele mercado. Os outros são obrigados a correr atrás e quem se beneficia é o mercado, são os condomínios, né? Exatamente. Acho que isso é muito legal, né? Qual estado que você fala assim que a chegada de vocês foi super impactante, foi um divisor de águas, assim? Porque os 15 estados é mais da metade do Brasil, né? Acho que Santa Catarina, que é o nosso xodó assim, de expansão, porque foi o primeiro estado, a gente cresceu bem. Balneário Camboriú ou Florianópolis também? Estamos em Floripa também, a gente está em Balneário, Itapema, Itajaí, aquela região, né? Já nos tornamos o maior da região, Floripa também te atua, tem alguns estados já que a gente é o maior player estadual, mas Santa Catarina, por ser o primeiro que a gente adotou esse modelo, acaba sendo um xodózinho ali, porque a gente viu ele crescer, a gente tem um sócio lá, o Valdir, que virou uma máquina, né? Conseguiu reproduzir uma metodologia em forma e é o síndico mais respeitado hoje, chamado aí para muitas implantações, muitas eleições. Então, aquilo ali, a gente até usa ele como exemplo, a gente só, veja, ele tinha um modelo de atuação e não é o modelo Michael, o modelo Bruno, o modelo Rafael, meu sócio, é um modelo em forma que a gente vai melhorando a cada dia. Hoje a gente tem vários sócios no Brasil que são professores em cursos para síndico, são palestrantes. Então, São Paulo tem a Taula Armentano como sócia local. Ela é uma pessoa que é referência, ela foi principal colunista do Síndico Net, do Síndico Lab, de grandes portais. E aí eu brinco que os síndicos pagam para ver essas pessoas, né? Pagam para ter curso, pagam para ver palestra, a gente tem dentro de casa. Então a gente acaba sendo retroalimentado dentro de casa por profissionais que já têm muita experiência, que já viveram muito. Então isso acelera a nossa curva de aprendizagem interna. Não, pô, isso é muito legal, né? E hoje, assim, você está entrando em muitos estados. Uma pergunta que sempre me fazem aqui no Rio é: como é que está síndico profissional versus morador? Qual o percentual de penetração de síndico profissional já na estrutura do Brasil, né? E você vinha conversando que se sente agora que até as construtoras que vão entregar bons, grandes empreendimentos
já botam lá, não, tem que ser profissional, porque quer manter a qualidade até do empreendimento dele, né? O que você acha hoje? O que é o número de síndico profissional no Brasil? Como é que está o crescimento da penetração do profissional no mercado? Volta e meia saem alguns censos, né, alguns portais dizendo, hoje a gente tem 15% de síndico profissional. A gente roda, né? E a gente nota que alguns portais, quando faz essa pesquisa, ele é focado aonde? Em síndico profissional, porque a grande parte da audiência dele é de síndico profissional. Então isso acaba camuflando, né, a pesquisa, porque quem mais responde é síndico profissional, então parece que tem mais. Mas se você pegar Brasil, não chega a 5% hoje. É um mercado extremamente novo. Tem estados, né, o pessoal, quando é que vocês vão chegar aos 27%? Eu tinha a expectativa de até 2027 estar nos 27 estados. Mas a gente viu, por exemplo, que tem estados que não está no momento. Lógico. Então você pega, por exemplo, estados do norte, do centro-oeste, que ainda há uma cultura, né? Às vezes a gente até ouve, mas não pode um estranho estar aqui gerindo o nosso condomínio, mas né, acho que isso não é nem legal. Nem mora aqui, você né? nem mora aqui, né? Então, assim, não é da cultura. É verdade. Né? Porque não é normal deles verem. Como a portaria remota também, uma coisa nova, né? Em alguns estados já pegou, está evoluindo. Então, são novidades. E aí a gente vê, quando ele vai num condomínio que é gerido por um síndico profissional, mas lá funcionou. Ou ele morou, quando ele vai para outro condomínio, ele fala, não, mas eu já tive a experiência. Valeu a pena. Então, esse processo de disseminação do síndico profissional ainda vai uma década para que todos os estados estejam aptos, né? E eu estou falando de capitais. Se a gente for para o interior, né, se você pegar o interior do Rio, o interior de São Paulo, mesmo o interior de São Paulo foi o primeiro mercado a utilizar síndico profissional. Isso começou há 20 anos. Márcio Sikorsky, Sérgio Craveiro, Bussolete, né, foram os primeiros a enfrentar esse mercado. E lá atrás, quando eles começaram, foram em raros casos, né, de condomínios que, em regra, estavam beligerantes, ninguém queria assumir, e assumiram por falta de opção lá. Tá, vai então, você. Hoje em São Paulo já é uma coisa normal chamar síndico profissional. Super normal. São Paulo é o estado que mais tem a utilização de síndico profissional. Nas implantações, vamos botar aí fácil, acima de 90% dos empreendimentos largam com síndico profissional. Então, os moradores em assembleia de instalação nem questionam isso. Eles nem se candidatam como moradores. Então, eles acham normal começar com uma gestão profissional. Rio vem depois, Minas, outros estados já vêm começando a ter mais essa cadência da própria administradora, da própria incorporadora na assembleia inicial, algumas dizendo eu indico e quero esse, outras dizendo tem 3 opções, mas já incentivando a ter uma gestão profissional. E isso melhora a harmonia, porque um síndico morador, quando pega uma implantação principalmente, o Rio a capital acaba tendo menos lançamentos, né, em comparação a outras capitais, questões geográficas, questões de já era muito mais verticalizado antes. Mas outras praças que tem, São Paulo, 1.000 prédios para entregar esse ano. Aí você entrega um empreendimento, onde você tem lá 15 elementos, sistemas construtivos. O síndico morador não entende de tubulação, não entende de hidráulica, não entende de automação, não entende de portão, e ele está preocupado ainda com a obra do apartamento dele, que ele tem que fazer a reforma, fazer a adaptação. No começo é onde dá muito trabalho, né? A hora que o cara está enrolado também. 6 meses intensos para você tirar da inércia de uma obra para transformar em lar. Você tem que contratar um novo fornecedor, o fornecedor não deu certo, troca o fornecedor, né? Ele não conhece, ele vai no Google, né? Vai no, quem é o cara do portão? E aí ele não sabe as práticas de garantia, às vezes ele perde prazo de garantia, isso gera custo, gera dissabor, o morador fica indignado com a construtora. Então, por isso que as consultoras dizem, olha, melhor um profissional, porque ele já sabe que desde o dia 1 ele tem que se preocupar com preventivas, não é 5 anos. Né? Às vezes tem um mito de, é 5 anos de garantia, daqui 5 anos eu vou fazer preventiva. Não é assim que funciona. Então, cada vez mais os condomínios nascem no Brasil com síndico profissional, e isso vai impactando depois nos outros condomínios mais antigos. Mas a gente vê que isso é um movimento que começou pelo Sudeste, foi para o Sul, aí agora está indo para o Nordeste, nas capitais maiores, e Norte, Centro-Oeste, que ainda não tem muita prática. Um percentual mínimo ainda de utilizar síndico profissional. E não está errado usar síndico morador. É questão de cultura, você sente mais à vontade. Eu acho que hoje em dia os condomínios grandes, condomínios clubes, muito difícil o morador que tem tempo e disposição para fazer aquilo. Não, é que aqui no Rio a gente tem muitos condomínios de 5 apartamentos, 10 apartamentos. Aí não tem nada para fazer, aí o morador até assume, né? A complexidade é muito menor. Consegue tocar a vida dele em paralelo com o síndico. Tem outra profissão. Tem outra profissão, exatamente. E nessa questão de tomar tempo, é uma coisa que foi um paradigma aí para você ter mais síndicos profissionais no Brasil nos últimos anos, é uma ferramentazinha criada provavelmente pelo Capeta, chamada WhatsApp, né? Que ele criou lá o grupo de WhatsApp e existe uma pressão. Então, se é um síndico profissional,
A prática é que ele não esteja no grupo de moradores, que é um grupo de moradores. Então, o síndico profissional não está lá. Então, eles ficam lá, conversam, as demandas mais sérias, vão lá, síndico profissional, estamos com a demanda assim, bababá. Quando o síndico é morador, ele está no grupo. E aí ele acaba tendo um trabalho 24 horas e não dando porrada, mas assim, o tempo todo sendo demandado. Porque se ele não responde, fica chato, né? Ou ele não respondeu, daí vem outra pergunta em cima, daí começa a cavalar e ele, meu Deus, o cara é médico lá, tem que tatuar. Quando ele olha, 200 mensagens no grupo de moradores. E aí eles não são só moradores, eles são vizinhos. Tem mais esse impacto. Então, muitos moradores começaram a perder o interesse. Eles, mas daí eu vou ter que multar o meu amigo. Aí eu vou lá, tem a pessoa que eu não gosto, eu tenho que multar, vão dizer que eu estou perseguindo ele. É isso. Eu pego o elevador com o vizinho, então... Mistura com o pessoal, mistura o pessoal com o profissional. Aí acaba que você não toma a melhor decisão que você deveria tomar, né? Afeta, às vezes, até o cônjuge, né? Aí, o síndico foi lá e multou. Aí a esposa do multado vai lá falar com a esposa do síndico, seu marido multou. Então, assim, às vezes gera rusgas até familiares pela uma atuação do síndico que está fazendo a sua obrigação. Então, os síndicos moradores começaram os candidatos, né? Não quero. É você cobrado, o honorário, em regra, quando é morador, é pela taxa, né? O morador fica sem graça de pedir, o honorário aqui eu quero 4 mil. Ele não, ele faz pela taxa de R$1.000. Então, assim, R$1.000 não compensa o estresse. Então, nos condomínios grandes, capitais, o morador já está começando a ficar reticente até em se candidatar. Mas não, chama um profissional que ele não mora aqui, a gente pode cobrar mais, aí não tem que ter vergonha de cobrar. A gente via que no passado a gente realmente tinha muito desse caso. Muito aquele morador que olhava lá assim, não, se eu for síndico, eu não vou pagar o condomínio. Ou vou economizar R$1.000 por mês, 1.200 por mês, vou fazer isso. Agora, a gente tem morador que faz isso, quando ele entra, depois de 3 meses, ele fala assim, não vale a pena não. Não está valendo a pena porque eu não tenho nada de trabalhista, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que lembrar, porque ficou complexo o negócio. As prefeituras criaram regras, criaram normas, leis. O nosso trabalhista só cresce a burocracia, nunca simplifica, né? É mais coisa, então vai dando um trabalho que acho que o morador não quer, né? Exato, a responsabilidade vem crescendo cada vez mais. Então, teve um passivo trabalhista porque o funcionário estava registrado errado. Daqui a pouco eu estou indo no patrimônio do síndico. Você não viu que registraram errado, estava com excesso de hora extra, que não anotou o horário ponto. Questões ambientais, né? O condomínio tem lá um bosque. Você não impediu que alguém entrasse no bosque, o condomínio foi multado, é sua culpa. E assim, cada vez mais tem responsabilidades que são jogadas para o síndico, né? Faz 2, 3 anos, a violência doméstica. Caso de violência doméstica, o síndico tem a obrigação de relatar. E aí, não raro o caso, o síndico vai lá, viu que tem um caso de violência doméstica, chama a polícia, vem a polícia, as pessoas envolvidas dizem que não aconteceu nada disso, a polícia vai embora e ele passa a ser ameaçado por essas pessoas. Sendo que ele viu o caso de violência doméstica acontecer. E, agora também, maus tratos animais. Então, o síndico tem que virar um fiscal. Eu tô vendo um cachorro... Se tiver uma briga de casal, você tem que denunciar. Exato, é obrigado. As obrigações de síndico. Por mais que o Código de Processo Penal diga que qualquer pessoa pode denunciar, daí vem uma lei dizendo o síndico é obrigado. É obrigado, né? E daí pode, obrigado. Aí alguém vê acontecendo, ao invés dela ligar para a polícia, não, vamos ligar para o síndico e jogar para ele chamar. Maus tratos animais, eu vi um cachorro na sacada. O cachorro está na sacada. Aí começa a pressão. Síndico, tem um cachorro na sacada, você já foi atrás da prefeitura? Vai atrás da prefeitura? Será que ele tem comida? Será que ele tem água? Aí o síndico tem que virar um CSI para lá descobrir se o cachorro tem água, tem comida, né? E começa a ter cada vez mais responsabilidades jogadas para o síndico, né? Tem que virar um super-herói, né? E é isso, os moradores estão dizendo, cara, a taxa não paga isso. É verdade. Agora a próxima pergunta é um bate-papo, uma pergunta que eu faço para todo mundo. E você já levantou aí, esse síndico super-herói que você contrata, você tem 100, deve ter contratado 100 e tantos, né, para negócio. O que é a característica mais importante que você tem que identificar na pessoa para você falar, não, esse cara vai ser um bom síndico? Porque a maioria das pessoas que você contrata nunca foi síndico, né? Deve ter aquele cara, ou então foi no prédio dele, ou foi um pouquinho, mas nunca foi... Hoje a maioria das pessoas que ingressam para a Informa já tem experiência com síndico. Já foi um pouquinho síndico. No início a gente contratava... a pessoa que tinha experiência, treinava, a gente tem uma universidade dentro da empresa, Universidade de Informa, para treinamentos constantes dessa pessoa, desde o onboard até reciclagem, mas com o tempo a gente conseguiu selecionar mais, porque mais pessoas começaram a ver Informa com a possibilidade de crescer suas carteiras. Então a gente é muito demandado hoje, né, para trabalhar conosco, a gente consegue selecionar pessoas com boa experiência.
E aí essa pergunta, de fato, é muito comum. Qual é a qualidade principal? Qual é a característica do cara? E aí a pergunta, em regra, vem até assim, é o advogado? É o contador? É o engenheiro? Qual é a qualificação técnica mais importante? E eu digo que é uma soft skill chamada comunicação. Você pode ser o melhor advogado, o melhor engenheiro, o melhor que quiser técnico. Se você não souber comunicar, você cai. Se você não souber comunicar, você não fica no condomínio. Porque não adianta nada ser um baita técnico se você não levar isso às pessoas. E ser comunicativo é a questão de empatia, é a questão de simpatia, é a questão de constância na comunicação, de redundância às vezes, né? Aí vai no elevador, vai na tela, vai no celular. Então a comunicação não é falar bonito, não é falar rebuscado, porque você tem que chegar ao ouvido das pessoas, né? Muitas vezes, quando eu estava lá com 16, talvez pela questão de ter sido professor, advogado, isso me facilitou. Mas eu tinha que ser vários personagens durante o dia. Porque no mesmo dia, às vezes eu atendia um condomínio que moravam bilionários, com unidades lá com mais de 30 milhões, valendo cada uma. Mas de noite eu atendia um imóvel econômico de 100 e poucos mil, que a pessoa tinha uma dificuldade para pagar a taxa de condomínio de 150. Assim, até a forma de comunicar você tem que adequar. Se há ruído, o culpado é você também. Lógico. Você tem que adequar a comunicação para que o receptor entenda bem. Então essa constância, essa empatia, essa simpatia, hoje é a principal. Você pode... eu posso não ter conhecimento de manutenção, de direito, de tudo. Vem uma pergunta técnica. Até a forma de abordar. Eu não sei. Péssima resposta. Eu não sei, vou pesquisar. Melhorou. Ser ágil. Você vai lá, busca, nosso caso. E aí lá no início eu não tinha os técnicos, eu buscava os meus bruxos, né? Eu sempre brinquei. Eu tinha os bruxos, né? Da engenharia, da contabilidade. O cara mandou uma mensagem. Vou buscar a informação, pego a informação e já volto com a informação. Então a primeira resposta dela é, já foi, já buscou. Para o cara parece que eu que sabia tudo, mas eu busco informação. Então, dizer não sei ou não sei, vou pesquisar, para ele dá no mesmo. Então, busca a informação, dá a informação e é constante. Né? Então, a pessoa se sentir atendida te transforma num excelente síndico. Então, acho que a coisa que você falou aí está em linha com praticamente todo mundo que a gente fez essa pergunta. A maior característica é o cara que gosta de gente, de relacionamento, que conversa bem, que sabe ouvir, né? É esse conjunto da obra que faz o bom síndico, né? Sim. Porque a parte técnica que você falou, ou você aprende, ou você consulta quem sabe, mas não adianta você querer saber tudo. Nunca vai conseguir. Ainda mais em engenharia, que cada prédio tem uma construção de um jeito, que tem um problema, né? Exatamente. Tem uma realidade, né? Então isso aí tem áreas extremamente técnicas, né? Tu vai dar opinião de elevador? Não, você vai falar com o engenheiro mecânico, você não vai dar opinião do elevador. Exatamente. Tá mais elevador que todo mundo tem uma empresa contratada, né? Uma área, até obrigação de lei, você ter a empresa contratada que vai dar autorização do elevador lá, né? Então é super isso. Não, mas legal. Mike, agradecendo aqui, muito obrigado. Vou deixar aqui aberto para você poder contar mais alguma coisa. Lembrando, não sei se ficou claro, Mike é da Informa Síndicos. Vai estar aqui embaixo escrito, ó, Informa Síndicos, o endereço lá da internet, do Instagram de vocês. Mas super importante, quem quiser conversar, quero tirar dúvida, fala com a Stasa, mas fala com a Informa também. Quero aquela proposta para o meu condomínio, a Stasa atende, Informa Síndicos atende também. Assim, é nosso parceiro aqui no Rio, né? Então a gente atua junto até em alguns casos aqui no Rio. Então é isso, a gente fala para todo mundo o seguinte, temos 30 mil condomínios, a Stasa é síndico de 90 no Rio, olha quanto condomínio, tem 29.910 que eu não sou, não tem briga, a gente não briga, tem mais do que a gente queria para todo mundo, né? Exatamente. Tem muito condomínio, então é isso. Obrigado, meu Michael. Coloca aí o que você quiser a mais, o que eu esqueci de perguntar? Obrigado, Luiz, pelo convite. Obrigado à Stasa. Parabéns aí pela iniciativa. Fica então aí o @Informa Síndicos com 2 M's aí para vocês nos procurarem. Você, síndico, que está meio atarefado demais, quer crescer também, procure a gente que a gente dá uma ajudinha aí no teu trabalho. Obrigadão, pessoal. Obrigado, pessoal. Então, qualquer coisa, entra lá. Podcast da Stasa, o StasaCast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Obrigado. As opiniões deste podcast não são recomendação de investimento, de fornecedor ou do que deve ser feito. São apenas dicas e histórias baseadas na nossa experiência ou de nossos convidados, que esperamos poder contribuir para a sua própria tomada de decisão.